Então, para a gente falar de ventilação mecânica, a gente precisa entender alguns conceitos. Chega mais para perto. Quando a gente vai ventilar o paciente, a gente pensa primeiro, né, em qual modo principal eu vou ventilar? Se eu vou ventilar em PCV, se eu vou ventilar em VCV, PSV que seja. Então, o paciente, inicialmente, quando ele é intubado, a gente sempre vai tentar ventilar em modo controlado. Por quê? Porque o paciente vai estar sedado, né, vai estar passando por um processo de indução da intubação, então ele tem sedação, tá? Então ele vai passar pela ventilação em modo controlado, certo? E qual é o melhor modo ventilatório para a gente poder ventilar o paciente? PCV? VCV? Na literatura não tem nada que diferencie um modo do outro em relação à melhora, tá? Mas o melhor modo é aquele que a gente domina, que a gente tem domínio, tá? Vamos supor, a gente vai ventilar aqui um paciente em PCV, tá? Eu vou conectar esse paciente no simulador. Esse ventilador é um ventilador microprocessado, então ele já vai, quando a gente colocar o paciente aqui na ventilação, ele já vai identificar que tem um paciente sendo ventilado. Para ser ventilado, aí ele já vai identificar o paciente e a gente inicia a ventilação. No modo PCV, tá? Como funciona? Ele vai me dar o gráfico de pressão, o gráfico de fluxo e o gráfico de volume, tá? Eu coloquei uma pressão inspiratória que é 15 centímetros de água mais a PIP. Então o PCV ele é um modo que ele vai ventilar com a pressão limitada. Por quê? Quanto eu pedi de PIP? 8. Então significa que ele não vai começar do zero. Ele vai sustentar em 8 de pressão, tá? Então ele vai partir da PIP, 8. E eu pedi mais 15. Então, partindo de 8, eu peço mais 15. Então esse valor aqui é 15 centímetros de água. Então o total das duas pressões é 15 mais 8, que é igual a 23. Então o delta de variação do zero até aqui em cima é 23, que é a pressão de pico. Então o modo PCV, ele é um modo limitado à pressão. Ele não vai passar daquela pressão de pico, tá? Vamos supor, eu vou simular aqui um aumento de resistência, seja por secreção, seja por broncoespasmo. Ele vai manter a pressão de pico e ele vai perder no volume corrente. Perceba que o gráfico muda. Eu tenho uma resistência maior na fase inspiratória. Isso me faz perder volume corrente, mas ele estabiliza a pressão, porque ele é limitado à pressão. Tá? E o PCV, nesse caso, como é um modo controlado, o disparo do ventilador ele vai acontecer a tempo, baseado na frequência respiratória. O que eu estou pedindo para a máquina? A cada 60 segundos, eu quero que você faça 15 incursões respiratórias, certo? 15, 60 dividido por 15, 4 segundos, certo? Então ele vai disparar a tempo, ou seja, a cada 4 segundos ele vai fazer um disparo. E esse disparo tem a fase ins e a fase eis. O total do tempo ins e eis é de 4 segundos, tá? E ele vai ciclar como? Ele vai ciclar também a tempo. Por quê? O algoritmo do ventilador, ele vai fazer um cálculo baseado na minha relação ins e eis. Se cada ciclo tem 4 segundos, e eu tenho uma relação de 1 para 2, ele vai fazer um cálculo e ele vai entender que o tempo inspiratório é de 1,4 e o tempo ex é de 2,6. Na verdade é 1,3 e 2,6, tá? 1,33 e 2,66, que no final vai dar 4 segundos. Então, a cada 1,4 segundos, ele vai passar da fase ins para a fase expiratória. Então, o PCV ele é disparado a tempo, baseado pela frequência respiratória. Se eu quero 15 incursões respiratórias por minuto, ele a cada 4 segundos faz um ciclo ventilatório.
repleto de fase ins e ex. E a cada 1,4 segundos, que é o meu tempo inspiratório, 1,33, ele vai passar da fase ins para a fase expiratória, que vai durar 2,6 segundos a fase ex. Então, ele vai ser ciclado também a tempo, tá? Recapitulando, PCV, ele é disparado a tempo, baseado pela frequência respiratória, ele é ciclado a tempo, calculado pelo tempo inspiratório, baseado no tempo total, ins mais ex, avaliado pela ins e ex, nesse caso 1:2, tá? E limitado à pressão, que vai ser partindo da PIP mais 15 centímetros de água, totalizando 23 centímetros de água, que é a pressão de pico. Então, o PCV é dessa forma, disparado a tempo, ciclado a tempo e limitado à pressão. Tranquilo?